saudações em nome de Jesus. Seja bem-vindo aqui a mais um culto sabadal. Sábado sim, pontualmente 19 horas e 30 minutos. Invadimos a sua casa para lhe trazer o melhor da palavra do Senhor. Eu sou Gineida Nova. Não se esqueça de compartilhar este link para que chegue a mais e mais pessoas. Não só chegará a mais pessoas, mas a YouTube, assim como o Facebook, compreenderão que o conteúdo é muito, mas muito bom e poderão espalhar para que chegue a outrem, e assim todos nós crescemos, nos edificamos e crescemos em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para ouvir da palavra do Senhor, para ouvir dos preceitos do Senhor para a nossa vida nesta noite. Primeiramente, permitam-me saudar e agradecer a Deus pela vida do meu líder, meu mentor e pastor Gilden Zita. Que Deus continue imensamente ampliando seus horizontes. Sou abençoada por me ter como meu líder, o meu pastor cá. Vamos orar. Pai, dou-te graças de exaltação pelo seu amor. Dou-te graças de exaltação pela sua presença neste lugar. Dou-te graças de exaltação porque o Senhor não nos abandona e o Senhor está conosco a cada instante e a cada momento. Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, venha falar nesta noite, venha transformar as nossas vidas através da sua palavra. Não queremos, Rei da Glória, permanecer no mesmo estágio, não queremos, Rei da Glória, permanecer os mesmos depois de ouvir esta palavra. Que o Senhor venha trazer uma chave para a mudança em nossa caminhada, que o Senhor venha trazer uma chave para a mudança em nosso dia a dia. Fale conosco segundo a sua vontade, fale conosco segundo lhe compraz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu estou orando. Amém. Espero que você esteja tendo ou tenha tido aí uma semana super, mas super abençoada. E se não teve, pode deixar aí nos comentários o que aconteceu ou o que houve para ti de bom ou de ruim nesta semana, que nós poderemos estar aqui interagindo e nos ajudando em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor que nós devemos estender a mão uns para com os outros. Tu não podes ficar feliz sozinho, deves partilhar desta alegria com os outros, assim como também não podes permanecer com tristeza, com fardos em seu coração e não partilhar com os outros. Então, deixe ficar aí no seu comentário, assim como também pode deixar ficar aí uma mensagem no seu DM. Vamos interagir, vamos partilhar da alegria, assim como da tristeza, e vamos juntos crescer em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. E estarei cá efetuando a leitura da palavra do Senhor, livro de Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1 adiante. E estarei lendo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando ele pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés se firmaram. E saltando ele, pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Eu acredito que você já tenha ouvido essa história diversas e diversas vezes. Acredito que seja uma história que fez parte, assim, talvez da sua escola dominical, que fez parte, talvez, também desses teus dias, porque é um versículo, é uma passagem que muito se prega. No entanto, que há sempre algo novo por extrair dela. Costuma dizer o meu pastor que a Bíblia é o jornal mais atualizado, é mais atualizada que um jornal, ou seja,
todos os dias você pode meditar no mesmo versículo e todos os dias você terá uma nova informação atual e útil para a sua vida. Então, importa que nós estendamos o ouvido para ouvir, seja mais uma vez, estendamos o ouvido para ouvir sempre com toda a frequência. E intitule esta mensagem de hoje: você nunca não tem nada para dar. Você sempre tem alguma coisa para dar, seja para o seu próximo, seja para Deus. Você sempre tem alguma coisa para dar. Intitule esta mensagem deste jeito. Pode já anotar aí. Você sempre tem alguma coisa para dar. E nós estivemos lendo aqui a palavra do Senhor no livro de Atos. Livro de Atos esse escrito por Lucas. Lucas que foi, na verdade, podemos dizer, um discípulo indireto de Jesus. Porque Lucas, ele não caminhou diretamente com Jesus. Ele foi discípulo de Paulo, caminhou com Paulo. Na verdade, nem era seu discípulo, era seu médico, que vendo a trajetória de Paulo, vendo aquilo que ia acontecendo com a vida de Paulo, decidiu converter-se. E não só converteu-se, assim como também escreveu aqui 2 livros da Bíblia, que é o livro de Atos e também o livro de Lucas. Então, Lucas foi ouvindo relatos, foi colhendo informações do que Jesus viveu enquanto estava aqui na Terra, e ele foi escrevendo esta Bíblia, foi escrevendo aqui esses livros da Bíblia. E algo muito interessante que nós percebemos aqui é que Lucas, ele tem uma trajetória diferente de outros discípulos de Jesus. Por exemplo, os referidos aqui no versículo em que nós lemos Pedro e João. Pedro e João, eles tiveram uma intervenção direta com Jesus. Jesus foi até eles, bem sabemos que antes eles eram pescadores de peixes verdadeiramente, e Jesus teve um encontro com eles e disse a eles que queria tornar-lhes pescadores de homens. A partir deste momento, eles passaram a ser discípulos fiéis de Jesus, passaram a andar com Jesus fisicamente, assim como também espiritualmente. Eles iam aprendendo diretamente de Jesus. E nós percebemos que ainda assim, no meio dessa caminhada, dessa trajetória, Pedro, quando Jesus estava sendo levado para que fosse crucificado, Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, antes mesmo que o galo cantasse. Quando perguntaram que, olha, tu falas, tens características iguais a de Jesus. E ele disse, não, eu não conheço aquele homem. No entanto, nós vemos Lucas ouvindo histórias e vendo a trajetória de Paulo, e ainda assim não teve resistência alguma em converter-se. E Lucas era doutor, médico, estudado, diferente de Pedro, mas não teve resistência alguma em seu coração. E Pedro, mesmo tendo andado diretamente com Jesus, nós percebemos em algum momento que ele, na verdade, se calhar ainda não havia se entregue totalmente. E nós percebemos que logo que Jesus ele é crucificado, todos eles voltam para suas atividades antigas. No entanto, Lucas, ele abandonou a sua carreira, ele abandonou aquilo que ele fazia para seguir a este Jesus, para escrever os preceitos desse Jesus. E a minha mensagem neste momento, a lição que nós tiramos a partir deste ponto é: se você teve um encontro com Jesus, não desperdice tal oportunidade, não negue este Deus, não resista, que teu coração não permaneça resistente por causa das coisas deste mundo, por causa das coisas da sua profissão e tudo mais. Não permita que seu coração permaneça endurecido. Tenha uma verdadeira conversão, não se envergonhe deste evangelho, não se envergonhe desse Jesus. Seja como Lucas, abdique de tudo e siga a este bom e maravilhoso Deus, que no meio disso ele poderá lhe dar sustento, no meio disso ele poderá cuidar da sua caminhada e do seu dia a dia. E nós vemos aqui Pedro e João indo ao templo para orar, para prestar culto ao nosso bom e maravilhoso Deus. E eles indo prestar culto a Deus, encontram no caminho ou na porta do templo um homem que era sempre colocado pelos seus amigos na porta do templo para que pudesse pedir esmola. Então, desde a sua nascença, ele era coxo, não conseguia mobilizar-se sozinho, ele precisava de ajuda dos seus amigos, dos seus familiares. Eles todos os dias o colocavam à porta do templo para que ele pedisse esmola, para que ele pudesse comer. E algo já me intriga aqui ainda inicialmente.
Aquele homem era colocado todos os dias pelos seus amigos na porta do templo. Como são as suas amizades? Será que as tuas amizades estariam contigo no dia bom, assim como no dia mau? Será que as tuas amizades, se hoje você estivesse numa situação difícil, seriam capazes de te apoiar todos os dias, conforme faziam esses homens, esses amigos deste homem, que todos os dias o colocavam, o davam um empurrão para que aquele homem pudesse se alimentar? Todos os dias o colocavam aí no templo, o davam um empurrão para que aquele homem pudesse ter um autossustento. Será que suas amizades seriam capazes de sacrificar um pouco do seu tempo para estar diariamente consigo numa situação difícil? Comece a refletir nisso. E se não são as tuas amizades, será que você é um amigo que poderia liberar parte do seu tempo todos os dias para dar um boost, para dar um apoio ao seu amigo que passa por dificuldades? Comece a pensar nisso. Se você não é este amigo, reflita e seja diferente a partir deste momento. E outra coisa interessante é que colocavam este homem à porta do templo. Olha, nós vemos pessoas, né, mendigos, pessoas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência, sendo colocadas em vários pontos para pedir esmola. São colocadas, algumas ficam mesmo em lixeiras, algumas ficam em frente a alguns estabelecimentos como bancos e tudo mais para pedir esmola. Mas algo diferente era com este homem, era colocado todos os dias à porta do templo. E ele pedia esmola aos crentes que entravam todos os dias lá para poder prestar culto a Deus. E naquele tempo, Jesus já estava cá. Foi sim depois da crucificação e ressurreição de Jesus e a sua ascensão. No entanto, já existiam milagres, no entanto, já existia transformação. Porém, aquele homem permaneceu apenas à porta do templo. Talvez se ele tivesse entrado no templo, a vida dele já teria sido transformada faz muito tempo. Não só pela oração dos irmãos, mas talvez até pela oração do homem de Deus. Mas aquele homem permaneceu apenas à porta do templo e não entrou no templo. Talvez não teriam sido 40 anos daquele jeito. E talvez a sua vida não esteja mudando mesmo estando dentro da igreja. Talvez a sua vida não esteja mudando mesmo estando próximo aos homens de Deus. Isso porque você não está entregue à transformação. Você não está aberto para receber esta mesma cura. Então não seja como este homem que apenas limitava-se a ficar à porta do templo. Adentre, mergulhe neste evangelho para que você veja Jesus transformar a sua vida, para que você veja Jesus transformar a sua caminhada. O levanta e anda ainda existe. A transformação da nossa trajetória ainda existe. Você precisa apenas mergulhar verdadeiramente neste evangelho. E nós vemos que Pedro e João, Pedro não sei o que é, mas na companhia de João, diz aquele homem, olhe para nós. E eles dizem, nós não temos prata nem ouro para te dar, mas aquilo que nós temos, isso te damos. Aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem estava à espera de receber moedas. Aquele homem estava à espera de receber uma fruta, um pão. No entanto, Pedro e João naquele momento não tinham tais coisas. Aquele homem estava acostumado a receber bens materiais, coisas que beneficiassem a carne dele. No entanto, Pedro e João não tinham isso naquele momento. E talvez se tivessem, teriam se limitado a dar aquilo, mas não tinham aquilo naquele momento. No entanto, olharam para si próprios e disseram, não, nós não temos prata, não temos ouro, não temos pão, não temos comida. No entanto, nós temos Jesus em nós temos a palavra de Deus em nós temos o mover, o manifestar de Deus em nós. E eles olham para aquele homem e falam, em nome de Jesus, levanta e anda. E aqui é onde entra o nosso tema. Você nunca não tem nada para dar, você sempre tem alguma coisa a oferecer ao seu próximo. Sempre há o que você pode fazer pelo seu próximo. Se você não pode ajudar financeiramente,
Se você não pode ajudar materialmente, se você não pode ajudar com conselhos, você pode lançar uma oração. Se você não pode lançar uma oração, você pode lançar um conselho. Se você não pode lançar um conselho, você pode dar alguma coisa. Mas nunca estamos sem nada para apoiar o nosso próximo. Nunca estamos sem nada para falar a quem está ao nosso redor. Então, a partir de hoje, seja como Pedro e João. Nunca limite-se diante de alguém que precisa da sua mão, diante de alguém que precisa de uma ajuda sua. Você sempre terá alguma coisa por fazer, sempre tem alguma coisa para falar, sempre tem um joelho disponível para se dobrar e orar pelo seu próximo. E nós vemos que logo depois desta oração que eles fazem por aquele homem, eles erguem, dão a mão àquele homem e ele levanta-se, os seus pés cingem-se e ele anda. E nós vemos que a primeira atitude que aquele homem tem é aquela que ele devia ter tido, talvez há muito tempo atrás, que é entrar no templo. Mas ele faz algo diferente. Não entra chorando, não entra para pedir, não entra para se lamentar. Ele entra no templo glorificando a Deus, dançando. E o povo também, juntamente com Pedro e João, maravilharam-se por aquilo que Deus fez na vida daquele homem através deles. Então você sempre tem alguma coisa para oferecer. Nós sempre poderemos glorificar a Deus através de alguma coisa que Deus terá feito através de si na vida de alguém. Então jamais diga que eu não tenho nada para te dar. Jamais diga que eu não tenho nada para fazer por ti. Se você não pode ajudar com algo, dobre o seu joelho e ore, declare bênção, fale a palavra de Deus na vida de alguém. Você sempre tem algo a oferecer. E aquele homem glorificou a Deus. O nome do Senhor passou a ser glorificado através da vida dele. Tanto que esta história mereceu estar aqui na Bíblia. Por quê? Porque Deus fez diferença na vida de alguém através da vida dos discípulos que não tinham comida, não tinham dinheiro, mas tinham Jesus, tinham a palavra, tinham uma oração. Então você sempre tem alguma coisa a dar, sempre tem alguma coisa a oferecer. Não se limite, declare a palavra do Senhor, ajude o seu irmão, ajude o seu próximo, ore por ele, fale a verdade do Evangelho, fale o que pertence a Deus, a esta pessoa. Esta é a palavra que eu trazia para si hoje. Eu espero que essa palavra lhe tenha edificado e abençoado imensamente. Se você tem alguém ao seu redor que precisa do seu apoio, da sua mão, não se limite a estender a sua mão. Você sempre tem alguma coisa por dizer. Eu sou Ginaida Nuva, nos vemos na próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Tchau!